Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 27 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Mas tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria nesse sábado poder estar junto com vocês para meditarmos o Evangelho. Os últimos dias de Jesus na Terra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe aí a sua curtida, o seu like, deixe nos comentários da pregação de hoje a sua mensagem e principalmente compartilhe. Tem uma frase que eu gosto muito, e essa frase diz assim: evangelizar é um ato de amor. E eu creio que é um dos maiores atos de amor que nós podemos fazer. Evangelizar, falar do Evangelho, apresentar Jesus para as pessoas. E isso, meu irmão e minha irmã, está ao alcance de todos nós. E você, quando você ouve a palavra de Deus e você compartilha, você está evangelizando. Então vamos juntos continuar nessa grande missão. O Evangelho de hoje, ele é maravilhoso e apesar de ser poucos versículos, mas ele tem grandes ensinamentos para nós. Porque o Evangelho vai falar de dois personagens. Vai falar de Pedro e João. Aqueles mesmos que estiveram lá no templo de Formosa e que pela fé eles ordenaram que aquele paralítico se levantasse. E eu gosto muito de refletir sobre isso porque São João, ele é conhecido como o discípulo que Jesus amava. O discípulo do amor. Aquele discípulo que era muito próximo de Jesus. Aquele discípulo que não abandonava Jesus. E quando todos os outros fugiram, lá estava João, junto com a Virgem Maria, aos pés da cruz do Senhor, e ele recebe a missão de cuidar da mãe de Jesus, da nossa mãe. Então, João demonstrava ser esse discípulo amoroso, esse discípulo que amava o Senhor de verdade, de todo o coração. E João, ele não precisou de que Jesus o perguntasse: João, você me ama? Porque João já demonstrava todos os dias esse amor fiel ao Senhor. E do outro lado está Pedro. Nós meditamos ontem quando o Senhor pergunta para ele 3 vezes se ele o amava. Mas é mais interessante ainda nós entendermos que não foi a João que Jesus confiou a igreja, o pastoreio da igreja. Jesus confiou a Pedro, mas foi a João
que Jesus confiou o cuidado da sua mãe. Gente, é muito lindo nós entendermos o Senhor, nós entendermos os planos de Deus para cada um de nós, a escolha que o Senhor faz para cada um de nós, a missão que Ele tem para cada um de nós. Para Pedro, ele recebeu a missão de pastorear as ovelhas. E para João, ele recebeu a missão de cuidar da sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. E João, ele é esse modelo do discípulo que nós devemos ser. Aquele discípulo amoroso. Aquele servo amoroso, aquele servo que se preocupa com o bem-estar do Senhor, que quer o melhor para o Senhor. Aquele servo que servia totalmente por amor. Aquele servo que estava à disposição do seu Senhor, mas que estava à disposição com alegria, com satisfação. Eu creio que João, ele demonstrava a cada dia, em tudo que ele fazia para o Senhor, ele demonstrava esse amor. Ele demonstrava esse cuidado, essa atenção especial com Jesus. E é assim, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos viver. Precisamos ser servos amorosos. Precisamos aprender com São João esse modelo do discípulo que ama, do discípulo que se doa, que se entrega, que vive os sonhos de Deus. E se nós pegarmos o Evangelho de São João, nós vamos ver as cartas de São João. Nós vamos ver, até uma vez eu ouvi um pregador dizer que se nós espremêssemos o Evangelho de São João e as suas cartas, quando a gente espremesse, iriam cair gotas de amor, corações, porque o Senhor, Ele teve prazer de ter João como discípulo. E o amor que São João demonstrava pelo Senhor foi um amor tão grande que ele recebeu essa missão de cuidar da sua mãe. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos tempos difíceis. E é necessário que nós, como cristãos, como batizados, possamos amar. Possamos amar como Jesus amou. As nossas atitudes do nosso dia a dia devem demonstrar esse amor. E quando Pedro olha para João, ele fala: Senhor, o que vai ser? O que vai ser dele? E aí o Senhor fala: por que tu te importas com isso? Vem e me segue. Havia uma preocupação no coração de Pedro. É como se ele dissesse: Senhor, e qual que vai ser a missão desse discípulo que te ama tanto? Mas o Senhor fala com Pedro: agora não te importa isso. Vem e me segue. Deixa essas redes aí de novo. E vem, porque a sua missão só está começando. E é assim que o Senhor nos chama. É assim que o Senhor vai nos revelando os seus planos de amor. E eu queria dizer isso para você hoje, em nome de Jesus. O Senhor, quando Ele nos chama, Ele não nos mostra tudo o que vai acontecer. Ele vai revelando a cada dia, a cada passo que nós damos, que nós deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ele vai nos revelando os seus planos. E é tão bonito, irmãos e irmãs, que depois de passarmos tantas coisas, nós paramos para olhar para trás e dissemos: nossa, como que o Senhor conduziu tudo perfeitamente. No momento nós não entendemos muitas coisas, e você pode estar passando por isso, de não entender, às vezes até questionar Deus: Senhor, eu te sirvo e nada está dando certo. Mas tenha calma, espera no Senhor. A certeza que eu tenho
é que Deus sempre nos coloca no lugar certo e na hora certa. Eu vivi uma grande experiência, resumidamente, de um trabalho que aparentemente eu não queria, mas tinha o Senhor me colocado ali para no futuro esse trabalho ser um canal de bênção para minha filha. E é assim que o Senhor faz. Então nós temos que confiar, nós temos que acreditar que com o Senhor, os planos dele, os sonhos dele para a nossa vida vão se realizar. Mas tudo precisa passar pelo amor. Não sirva a Deus por obrigação. Não sirva a Deus por medo. Não sirva a Deus porque alguém está querendo que você faça. Sirva a Deus como São João. Sirva a Ele com amor. Sirva a Ele como Ele sendo a coisa mais importante, a pessoa mais importante, a missão mais importante da sua vida. E eu falo disso, meus irmãos e minhas irmãs, porque Jesus, quando Ele veio e quando o Pai o enviou, Ele não fez as coisas pela metade. Ele não fez nada por obrigação. Jesus cumpriu fielmente tudo por amor. Ele se entregou completamente. Ele se doou totalmente por nós. Então o mínimo que nós, como batizados, podemos fazer é ser como São João. De estar com o Senhor. De querer estar sempre perto dele. De querer caminhar com ele e de não abandoná-lo. E assim a promessa dele, a bênção dele vai chegar sobre a nossa vida. E é esse João que afirma, esse discípulo, que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E o seu testemunho é verdadeiro. O Evangelho de São João é o Evangelho de um discípulo apaixonado pelo seu Senhor, que escrevendo, ele testemunha tudo o que aconteceu e tudo que ele como discípulo viveu. E o Evangelho finaliza com uma mensagem muito especial quando vai dizer: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Naquele tempo, os escritos eram em pergaminhos, eu creio ser muito difícil naquela época. Quantos pergaminhos, quantas coisas eram necessárias para que as histórias fossem escritas. Então São João afirma que muitas outras coisas aconteceram. Jesus fez durante os seus 3 anos de missão muitas coisas, muito mais curas, muito mais maravilhas foram realizadas, coisas que nós nem imaginamos que aconteceram. Mas tudo não caberia naquela época nos livros, porque com certeza o tempo de Jesus foi um tempo de missão, um tempo de amor, e por onde Jesus passou, Jesus deixou marcas de amor. E é assim que nós devemos caminhar. E é por isso que nós católicos e a igreja nos ensina que nós temos a Bíblia como regra de fé, mas temos também a sagrada tradição e o magistério da igreja. E a sagrada tradição é justamente a continuidade da caminhada, daquilo que não está escrito na Bíblia, mas que aconteceu depois. E a sagrada tradição, ela vai nos contar coisas que aconteceram, momentos que marcaram a vida dos discípulos, dos que vieram depois, até o tempo que nós vivemos. Então, o Senhor, Ele nos deixa esses testemunhos de coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que aconteceram.
e que a Sagrada Tradição guarda para a história da igreja e também para a história da nossa fé, para a história da nossa salvação. E nós temos a certeza que aquilo que a igreja nos ensina, através da Sagrada Tradição, são verdades para nos fortalecer e para nos fazer perseverar. Porque a história da salvação, irmãos e irmãs, não acabou quando São João terminou de escrever, quando os evangelhos foram terminados, quando as cartas de São Paulo foram terminadas. Eles morreram, mas a história continuou. O evangelho continuou. A salvação continuou sendo proclamada e chegou aos nossos dias. E é por isso que a nossa regra de fé é justamente a Bíblia, a Sagrada Tradição e o magistério da igreja que vai confirmar todas essas coisas. E é por isso que muitas vezes nós ouvimos nas homilias, por exemplo, os padres contarem histórias, coisas que aconteceram depois, coisas que eles aprenderam e que eles nos trazem para a nossa edificação. A Bíblia não está escrita, por exemplo, literalmente. Jesus fez essa revelação, nós lemos ontem, que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas a Sagrada Tradição nos afirma isso. E tantas outras coisas que são depósito de fé e testemunho para a nossa vida. Eu estou falando isso para vocês no final dessa pregação de hoje, para nós entendermos. A história continuou. E se essa história fosse escrita do tempo da missão de Jesus, do tempo da missão dos apóstolos, e desde o nascimento da igreja até hoje, com certeza, os livros não caberiam. Mas eu louvo ao Senhor, porque cabe no nosso coração. E do nosso coração, irmãos e irmãs, ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar. Por isso nós louvamos ao Senhor, porque nós somos essas cartas vivas, como diz São Paulo. Cartas vivas do Senhor, escritas com o seu próprio sangue. Eu louvo ao Senhor por essa palavra e desejo de todo o coração que nas nossas orações possamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça, a virtude de sermos como São João, para vivermos a essência do amor, o amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, quando o Senhor chamou os discípulos, eu creio que o Senhor chamou cada um segundo o seu coração. E cada um carregava uma personalidade. E São João se destaca por esse testemunho para nós de amor. Esse amor que ele aprendeu com o Senhor. Então eu quero te pedir hoje, Senhor, dai-nos desse amor. Ensina-nos a viver nesse amor, Senhor. Esse amor que é o próprio Senhor. Ensina-nos a agir conforme a sua vontade e não a nossa. Ensina-nos, Senhor, a desejar estar sempre próximos do Senhor, estar sempre na sua presença. E assim como São João reclinou no seu peito e ouviu as batidas do seu coração, que nós possamos desejar, Senhor, estar na sua presença no sacrário, estar diante do Senhor, sentir o seu amor, sentir o seu abraço, sentir a sua proteção. Dai-nos esse amor, Senhor. Que não sejamos conduzidos pelas coisas desse mundo, pelos caprichos e os prazeres desse mundo, mas que sejamos conduzidos pelo seu amor, pela sua graça na nossa vida. Nós te louvamos, porque Pedro recebeu a missão de apacentar as ovelhas. E o discípulo que o Senhor amava recebeu a missão de cuidar da sua mãe, de cuidar da nossa mãe. Amém, amém e amém.
nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.